Ok, boa noite. Mais uma vez, sejam bem-vindos a essa aula. Já fiz a correção que eu falei na última aula sobre o modelo aditivo. O índice de sazonalidade vai ser dado dessa natureza. Ou seja, vamos pegar a tendência naquele ano, naquele período. Vamos somar pelo índice de sazonalidade no período em causa. No primeiro caso, eu quero fazer a previsão para o primeiro semestre. Vou pegar o índice de sazonalidade do primeiro semestre. No segundo caso, eu quero fazer a previsão para o segundo semestre. Aí eu vou ter que levar em consideração aquilo que é o índice de sazonalidade do segundo semestre. Isso para o modelo aditivo. Mas, no caso em que o objetivo é de usar o modelo multiplicativo, vamos usar aquilo que é a composição do modelo, ok? Isto é, o modelo multiplicativo, ele vai ser o YT, vai ser igual à tendência, vezes a componente de sazonalidade, vezes a componente de irregularidade. A gente pressupõe que a componente cíclica, ela é constante, ok? Não vamos levar em consideração. Então, da mesma forma, levando em conta, vamos desconsiderando essa componente, ok? Vamos assumir também que a componente irregular vai ser constante. Aqui você não tem como assumir que ela é zero, porque se você assumir que ela é zero, vai anular esse termo todo. Vamos assumir simplesmente que ela é constante, vai ser igual a 1, por exemplo. Tem uma variação unitária, por exemplo, ok? Para cada instante de tempo. Então, considerando que ela tem uma variação unitária, o nosso índice de sazonalidade vai ser basicamente pegar as vendas, dividir pela tendência, ok? Lembrando que essa tendência vai ser obtida com base nas médias móveis. Nós apenas vamos usar aquela tendência da reta de regressão quando chegar a hora de fazer previsão, ok? Então, é só passar para outro membro, vamos ter esse fator, essa divisão aí, ok? E outra coisa que eu gostaria de deixar claro aqui, não se preocupem com alguns aspectos aqui. O tutorial que eu vou fazer, explicando passo a passo como é que vocês vão proceder para fazer essas contas, eu vou pegar um banco de dados real, que eu mais adiante vou explicar para vocês, na próxima aula, e eu vou fazer passo a passo, tanto no modelo aditivo como no modelo multiplicativo, vou apresentar passo a passo como é que vocês vão calcular aquilo que são as médias móveis, índice de sazonalidade, fazer a previsão, obter a reta de regressão. Aliás, a obtenção da reta de regressão segue da mesma ideia que no tópico anterior. Então, vocês vão usar esse procedimento todo e eu vou apresentar isso passo a passo no tutorial para vocês conseguirem entender o que acontece. Okay? Então, no caso do modelo multiplicativo, a primeira coisa que vamos ter que fazer naturalmente é calcular os índices de sazonalidade. E esses índices de sazonalidade vão ser obtidos fazendo aquilo que é a diferença, ou melhor, aquilo que é a razão entre as vendas e aquilo que são as tendências. A diferença é no modelo aditivo. Então, mas para a gente obter essa tendência, vamos usar médias móveis de ordem K. Da mesma forma como nós fizemos no modelo aditivo. E depois da gente obter essas médias móveis, temos que certificar se elas são centradas ou não. Se elas forem centradas, então a gente não precisa fazer mais nada. Mas se as médias móveis não forem centradas, aí temos que centralizar essas médias móveis. Ok? E de seguida vamos obter aquilo que são os índices de sazonalidade para cada período observado. Como é que vamos obter? Vamos dividir os valores originais, as vendas nesse caso, com os valores das médias móveis centradas, ok? E essas médias móveis centradas, elas podem ser obtidas usando o componente de tendência obtida pela reta de regressão, ok? Mas eu acho que esse parênteses que eu coloquei vale muito mais quando você consegue notar que a sua série tem realmente um comportamento crescente ou decrescente, isso ao longo do tempo, ok? E no passo 4 vamos obter as medianas, ou médias aparadas, mas para facilitar, vamos fazer de forma geral. Da mesma forma que a gente fazia no modelo aditivo, para a gente obter o índice de sazonalidade global de um determinado período, nós calculávamos a média aritmética, ok? A média aritmética dos índices daquele período. No modelo multiplicativo, nós podemos calcular as medianas ou médias aparadas. Aquela média parada que você tem que eliminar 5% das observações inferiores e 5 superiores.
Mas, porque essa média parada, ela requer exatamente especificar essa porcentagem de observações que você tem que eliminar. E porque em algumas situações a gente vai ter que fazer previsão de um banco de dados com poucas observações, o que não pressupõe, onde remover observações vai ser uma situação crítica. Eu aconselho vocês, aliás, em todos os problemas que eu for apresentar, vocês vão ter que corrigir esse índice de sazonalidade no modelo multiplicativo, calculando a mediana dos índices e não média parada. Atenção, eu espero que isso tenha ficado claro. Existem duas maneiras de você calcular os índices de sazonalidade globais no modelo multiplicativo, que é usando mediana dos índices ou a média aritmética. Mas para esse caso nós vamos usar aquilo que é a mediana, não a média parada. Vamos usar a mediana. Ok? No ponto 5, vamos corrigir os índices, se for necessário. Se os índices já estiverem previamente corrigidos, não há problema nenhum. E no final vamos fazer previsão. Ok? Então, a fim de obter a componente de sazonalidade, ou índice sazonal, vamos ter que agrupar os valores da série sem tendência, ok? Para cada período. Ok? A mesma coisa que a gente fez no modelo aditivo. Pegamos para cada período o valor no primeiro semestre. Todos os primeiros semestres calculávamos a média aritmética. Aqui não, vamos pegar todos os primeiros semestres, vamos agrupar os valores de todos esses semestres, vamos ordenar de forma crescente e vamos calcular aquilo que é a mediana. Naturalmente, você sabe que para calcular a mediana, primeiro tem que ordenar os dados, ok? De seguida, vamos calcular a mediana, ok? Depois de ter agrupado os índices de sazonalidade de cada semestre. Atenção, não é para agrupar todos os índices de uma única vez, não. Tem que agrupar todos os índices de um período, por exemplo, nesse caso, como os dados estão em semestre, tem que agrupar todos os índices de sazonalidade do primeiro semestre, ordenar esses índices, obter a mediana. Tem que agrupar todos os índices de sazonalidade do segundo semestre, ordenar esses índices, calcular a mediana. Ok? Tal como que a gente fazia no modelo aditivo, os índices devem ser assumidos como constantes ao longo do tempo. Olha, ao longo do ano. Isto é, os índices de sazonalidade global do primeiro semestre, ele vai ser constante. Se a gente tiver interesse em prever um valor, sei lá, de um determinado ano X ou ano Y, mas do primeiro semestre, vamos usar o índice de sazonalidade global, que vai ser constante para todo o primeiro semestre. Okay? E a presença de sazonalidade no modelo multiplicativo vai ser observada quando o índice de sazonalidade são substancialmente diferentes de 1. Isto é, enquanto no modelo aditivo a gente dizia que a soma dos índices de sazonalidade vai ser igual a 0, aqui não. Porque os índices de sazonalidade, a presença de sazonalidade vai ser observada quando o índice de sazonalidade apresenta valor diferente de 1. Significa naturalmente que essa diferença aqui, essa razão, ela é substancialmente, sempre que essa razão for diferente de 1, significa que os valores originais e a tendência há uma discrepância. E a gente precisa fazer alguma correção. Ok? E quando é que essa correção é válida? Primeiro, enquanto no modelo aditivo espera-se que a soma dos índices de sazonalidade globais seja 0, aqui não. Espera-se que a soma dos índices de sazonalidade globais ela seja igual ao número do período. Isto é, se você está fazendo análise levando em conta aquilo que são os semestres, isto é, primeiro e segundo semestre, depois de você usar o modelo multiplicativo, espera-se que os índices de sazonalidade obtidos usando o modelo multiplicativo sejam iguais ao número de período, que são 2 períodos, primeiro e segundo semestre. Se os dados estiverem de forma na escala mensal, que você tem 12 meses por ano, espera-se que a soma dos índices de sazonalidade no modelo multiplicativo seja igual a 12, que é o número de períodos, que são 12 meses. Se os dados estiverem de forma trimestral, você tem primeiro, segundo, terceiro e 4 trimestres. Espera-se que a soma dos índices de sazonalidade no modelo multiplicativo seja igual a 4, que é o número de períodos que você está considerando. Então, se por alguma eventualidade a soma desses índices for diferente de 0, significa que há excesso de sazonalidade. Isto é, aliás, se por alguma razão essa soma for diferente de K, não 0, 0 no modelo aditivo, se por alguma eventualidade essa soma
dos índices de sazonalidade no modelo multiplicativo for diferente de K, que é o número de períodos sazonais, significa que existe um excesso de sazonalidade nesse modelo. E a gente tem que remover esse efeito. Quando a gente diz existe efeito de sazonalidade, significa esse excesso de sazonalidade pode ser no sentido negativo, ok? Ou seja, as vendas estão a cair demais, ou no sentido positivo, quer dizer que as vendas estão a subir de forma espontânea, ok? E a gente precisa corrigir esse fator, ou esse excesso. E como é que vamos fazer para corrigir esse excesso? Primeiro, para remover excesso, vamos ter que calcular a mediana, aquela ideia que eu dei antes, ou média aritmética do termo global. Vamos ter que obter os índices globais de sazonalidade. Então, depois disso, depois de a gente obter esses índices, vamos ter que calcular esse fator de excesso, ok? O fator de excesso vai ser a soma, aquela soma que supostamente deve ser igual ao número de períodos, a soma dos índices de sazonalidade de todos os períodos no modelo multiplicativo. Então, vamos pegar essa soma, que não está a dar, aparentemente não está a dar K, ok? Não é igual àquilo que é o fator de correção. Aliás, vamos pegar essa soma que não está sendo igual ao número de períodos, ok? Vamos pegar essa soma, subtraímos pelo número de períodos e essa diferença toda vamos dividir por K, que é o número de períodos, ok? Eu não sei se vocês entenderam, mas isso é o mesmo. Você pode distribuir esse K, é o mesmo que ter essa soma dos índices de todos os índices, dividir por K e depois subtrair por 1. Usando a regra básica da matemática, você vai ter soma dividido por K menos K dividido por K, vai ser igual a 1. Mas de forma geral, para não complicar, é só fazer essa diferença. Soma dos índices que você obteve, vai subtrair pelo número de períodos. Se você estiver a trabalhar com semestres, o K é 2. De forma mensal, o K é 12. De forma trimestral, o K é 4. Isso depende. De seguida, posteriormente, esses valores devem ser subtraídos por 1. Isto é, você tem que pegar esse excesso, você tem que calcular outro fator. Você tem aqui o fator excesso e depois calcula o fator global. Esse fator global vai ser 1 menos esse fator excesso que você calculou aqui. Então, você vai obter essa quantidade de fator. Para finalizar, você vai pegar todas as medianas, ou seja, todos os índices de sazonalidade de cada período, que você calculou usando as medianas, e vai multiplicar pelo fator, ok? E os resultados obtidos, agora, essencialmente, devem somar K, ou devem estar muito próximo, ok? Se o K for 2, se forem 2 períodos, então a soma desses índices de sazonalidade corrigidos pode ser 1.99999, que é aproximadamente igual a 2, ok? Mas no exemplo vocês vão entender melhor. Então, as médias móveis, o procedimento é o mesmo, de como é que você vai calcular as médias móveis centradas, ok? Então, por isso, eu já tinha, essas são as médias móveis que a gente calculou no modelo aditivo, são as mesmas médias. Para calcular o índice de sazonalidade, a gente vai ter que pegar as vendas, dividir pelas médias móveis, que é a tendência. Isto é, 40 dividido por 32 dá esse valor. Depois vamos pegar 25 dividido por 29.25 dá esse valor. 27 dividido por 27.75 dá esse valor e assim sucessivamente. Aqui vocês vão ter que usar essa fórmula, essa razão. Vendas dividido pela tendência que vocês obtiveram usando médias móveis. Ok? Feito isso, temos esses índices de sazonalidade. Observe que aqui você agora não tem índice negativo. Por quê? Porque você está fazendo a razão, está fazendo o quociente e não a subtração. Subtração é no modelo aditivo. O quociente entre os valores observados e a tendência é no modelo multiplicativo. Então, todos os índices de sazonalidade no modelo multiplicativo devem ser necessariamente maiores do que zero. Porque tanto as médias móveis são valores positivos, como as vendas também são valores positivos. Naturalmente, se você tiver uma variável negativa, aí sim é que talvez pode te fornecer. Aliás, se você tiver, por mais que você tenha, só para corrigir, por mais que você tenha o valor de YT negativo, o índice de sazonalidade sempre vai ser positivo, porque as médias móveis centradas vai ser negativo. Você vai ter negativo, vai dividir por negativo,
o índice de sazonalidade no modelo multiplicativo deve ser necessariamente positivo, independentemente do tipo de variáveis que você tiver. Ok? Tudo bem, já calculamos os nossos índices de sazonalidade. Vamos calcular a mediana. Atenção, a primeira coisa que vocês devem fazer é pegar todos os valores referentes a cada período. Isto é, tenho esse valor do primeiro semestre, depois tenho esse também. Aliás, tenho esse valor do segundo semestre. Não sei o que está acontecendo aqui. Enfim, não estou a conseguir corrigir isso. Mas a ideia aqui é a seguinte. Tenho esse valor referente ao segundo semestre do primeiro ano. Depois tenho este valor. Depois tenho este valor. Depois tenho este valor. Vou juntar todos esses valores. Tenho este. Vou juntar todos esses valores. Vou ordenar essas quantidades e vou calcular a mediana, usando a mesma abordagem que vocês aprenderam até agora. Por isso, o que vai acontecer aqui é o seguinte: enquanto a gente vai caminhando para frente, nós precisamos daqueles conceitos todos que vocês viram antes. Vamos pegar aqueles conceitos todos, vamos aplicar agora, ok? Então, vocês vão pegar esses dados, é só fixar um determinado período. Se for o primeiro semestre, vocês fixem o primeiro semestre, vão colocar todos os valores, todos os índices de sazonalidade referente àquele primeiro semestre. Vão ordenar de forma crescente esses índices de sazonalidade daquele semestre e vão calcular a mediana. Essa mediana, nós vamos ter que agrupar todos esses valores referente a cada um desses semestres. Vamos calcular as medianas, ok? Eu aqui coloquei median em inglês, mas tinha que ser mediana, queria escrever mediana. O que acontece? Vocês podem dar uma olhada aí, e peço desculpas aqui quanto ao número de casas decimais, porque parece que fiz tudo uma bagunça. No modelo aditivo eu usei 2 casas decimais, no modelo multiplicativo estou a usar 3, mas isso foi uma falta de atenção mesmo, ok? Como o objetivo é demonstrar simplesmente, eu peço que desconsiderem essa parte de casas decimais. Mas quando eu estiver a fazer o tutorial, no vídeo que eu vou fazer mais adiante, mostrando aquilo que é o tutorial, de como é que passo a passo para vocês fazerem previsão usando cada um desses modelos, eu vou uniformizar. Vou usar a mesma casa decimal para os 2 modelos. Ok? Então, calculando aquilo que é a mediana para o primeiro semestre, depois de vocês agruparem todos os valores referentes a esse semestre, calcular a mediana deu 0.919, no segundo semestre deu 1.13, ok? E a soma está a dar 2.049. Isto é, a soma devia ser necessariamente igual ou um valor muito próximo àquilo que é o número de períodos sazonais que a gente tem. Quais são os períodos sazonais? Nós temos 2 semestres. Então, significa que o K, que é o número de períodos sazonais, vai ser igual a 2. Ok? Então, essa soma devia ser igual necessariamente a 2. Mas não é. Significa que existe um excesso. Ok? Então, para a gente remover esse excesso, vamos calcular o fator excesso. E esse fator excesso, ele vai ser dado pela soma, que é esse 2.049, é a soma, menos o K é o número de períodos sazonais, é 2, significa pegar 2.049 menos 2, dividir tudo por 2, ok? Então, feito isso, a gente vai obter esse valor, esse é um valor aproximado, 0.025, ok? Então, depois de nós obtermos esse 0.025, nós vamos usar aquilo que é o fator de correção global. Como é que vamos fazer? Esse é o excesso que a gente obteve, esse é o fator excesso, e o fator de correção global vai ser pegando esse excesso, subtraindo 1. Isto é, o inverso, vamos pegar de seguida, isso que eu escrevi aqui, de seguida, subtraímos de 1 para obter o fator final. Isto é, o fator de correção aqui vai ser 1 menos este excesso. Esse fator de correção é o complemento do excesso, ok? Então, é só fazer 1 menos o excesso. Por causa da fórmula que nós colocamos aqui, significa que esse fator de excesso ele sempre está entre 0 e 1. Então, o fator de correção global, que é o último fator de correção, vai ser 1 menos aquele excesso. Ok? Eu acho que expliquei esse fator aqui. Esse fator que eu explico, que eu coloco aqui como fator de correção.
Então, esse fator de correção vai ser 1 menos o fator de excesso. Então, o fator de excesso é 0,025. Então, fazendo 1 menos o fator de excesso, eu tenho 0,975. Okay? Esse é o fator de correção. O nosso próximo passo vai ser basicamente, vamos ver a outra etapa. Para finalizar, vamos pegar todos os valores da medida, vamos multiplicar pelo fator. Isto é, depois de vocês calcularem esse fator de correção, vamos pegar cada valor da mediana, isto é, o índice de sazonalidade global do primeiro semestre, vamos multiplicar por esse fator, vamos ter esse resultado. O índice de sazonalidade desse semestre, do segundo, vamos multiplicar pelo fator de correção, vamos ter esse valor. A soma vai ser, na verdade a soma deu 1.9998 alguma coisa, mas arredondando aqui para essas casas decimais, obtemos 2. Ou seja, tivemos aí uma tolerância em torno de 0,00 alguma coisa, que não é, acaba convergindo isso para zero. Então, isso quer dizer que nas atividades que vocês estiverem a fazer, naturalmente é muito provável que haja essa discrepância, uma pequena diferença lá no fundo, nas casas decimais, tipo 0,0000 alguma coisa. Mas não vai ser uma diferença brusca do tipo 0,1, não. Uma diferença de 0,1 no resultado é uma diferença grosseira. Tem que ser uma diferença mesmo 0,00 alguma coisa, um valor muito próximo do valor real. Então, que isso que está acontecendo aqui, eu tenho a soma dá 0,999 alguma coisa. Então, aproximando isso dá 2. E o 2 é número de períodos sazonais. Ok? Nós conseguimos remover esse excesso de 0,049. Temos agora essa soma. Nisso, podemos pegar esses índices de sazonalidade no modelo multiplicativo para fazer previsão. Ok? Então, observe que a soma dos índices sazonais ajustados são iguais. É o número de períodos, que é K igual a 2. Para tal, a previsão de YT vai ser feita multiplicando os valores da tendência, que nós vamos calcular, pelo esse índice. Aqui, nós obtivemos 0,896 por causa da memória do próprio Excel. O Excel aqui, ele memorizou, apesar de eu ter arredondado aqui para 3 casas decimais, para calcular o índice, o Excel usou o valor original, o valor que já estava na memória. Então, por isso que ele acabou colocando o 6 aqui, depois de arredondar para 3 casas decimais. Mas depois eu coloquei isso na calculadora científica, ele me forneceu esse valor. Ok? A menos 0,0001 casas decimais. Unidades. E para o segundo semestre, a gente vai fazer a previsão multiplicando o índice, a tendência daquele segundo semestre pelo índice obtido, que é 1,102, para todos os segundos semestres de qualquer ano. Eu tenho, basicamente foi a soma desses valores, tenho esse índice de sazonalidade, que é a soma do valor da mediana, o índice de sazonalidade global, antes de corrigir para os 2 semestres. Tenho excesso, removendo esse excesso, eu vou ficar com essa soma. Ok? Para esse caso, como temos 2 períodos, tudo muito mais, eu aqui fui explicando passo a passo como é que a gente conseguiu obter esse resultado. Ok? Como é que a gente conseguiu obter esse resultado? Então aqui foi passo a passo, tudo muito mais, e aqui por alguma razão eu acabei arredondando para 2 casas decimais. Como eu disse, aqui é uma bagunça total, que eu aqui coloquei aqui 3 casas decimais, tudo muito mais. Depois aqui coloquei 2 casas decimais, mas a diferença não vai ser grande coisa. Ok? Mas no caso do tutorial que eu vou fazer, como disse antes, eu vou ser rigoroso, tanto no modelo aditivo como no modelo multiplicativo. Vou ser rigoroso nesse cenário de casas decimais. Então, de seguida, para você obter esses índices, já expliquei isso antes, você vai ter que pegar o índice de sazonalidade não corrigido e multiplicar pelo fator que você obteve. Para os 2 semestres, esse fator de excesso é o mesmo. Então, você vai pegar o 0,919, multiplica pelo fator de correção, que é 0,975. Depois, pega 1,130, multiplica pelo fator, aí você vai obter esses índices, que aproximadamente somam 2, igual ao número de períodos. Então, o que esse índice significa? Diferentemente do caso do modelo aditivo, onde a gente dizia que o índice de sazonalidade pode ser positivo, se as vendas ou se a variável Y naquele período cresceu, ou pode ser negativo,
se as vendas ou a variável Y naquele período decresceu. Já no modelo multiplicativo, nós vamos usar como referência uma unidade, ou 100%. Isto é, se o índice de sazonalidade for igual a 100% naquele período, okay? Se o índice de sazonalidade fosse igual a 1, mais concretamente, isso implicaria dizer que as vendas não variaram, na verdade. As vendas tiveram uma tendência crescente ou decrescente, mas não tiveram aquela oscilação, não tiveram a presença de sazonalidade. Foi uma consequência feita, foi um acontecimento que, na verdade, não reflete aquilo que é a realidade, porque o índice de sazonalidade vai ser igual a 1, igual a ponto de referência. Mas, no caso em que o índice de sazonalidade for menor do que 1, nós vamos ter que fazer essa diferença, isto é, pegar o índice de sazonalidade e subtrair por 1. Subtraindo esse valor, vocês conseguem ver muito bem que nós vamos ter aqui menos 10 ponto alguma coisa. O que é que isso quer dizer? Significa que no primeiro semestre as vendas reduziram em 10,336%. Reduzir, porque aqui eu vou ter, o resultado aqui vai ser negativo. Então eu não preciso dizer que as vendas reduziram em menos 10 ponto, não. Vamos usar aquela mesma abordagem que a gente fazia para interpretar o coeficiente angular da reta de regressão, onde o sinal negativo aqui vai indicar decréscimo, então vamos dizer que as vendas reduziram em 10,336%, que multiplicamos por 100. Já no segundo semestre, como o índice de sazonalidade está acima de 1, está acima do ponto de referência, isso significa você pegar esse índice de sazonalidade, subtrair por 1, multiplicar por 100 e vamos ter esse resultado. Isto é, no segundo semestre, houve um aumento nas vendas em torno de 10,225%. E esses resultados, nós usamos mesmo o banco de dados, tanto para o modelo aditivo como para o modelo multiplicativo, e o resultado foi o mesmo. Que no segundo semestre as vendas aumentaram, no primeiro semestre as vendas decresceram. Os dois modelos são consistentes em conseguir identificar essa variação, ok? Então, para fazer previsão, nós vamos usar a mesma ideia, vamos obter primeiro os valores da tendência, usando a equação de regressão. Isto é, para fazer recomposição, nós decompomos o modelo para calcular o índice de sazonalidade, ok? Para você obter a fórmula para calcular o índice de sazonalidade, chama-se decomposição, ok? Nós estamos a decompor o modelo, mas agora precisamos fazer uma recomposição. Por quê? O ST, naquela fórmula que eu dei aqui anteriormente, cadê essa fórmula? Cadê? Essa fórmula aqui, essa fórmula é conhecida como fórmula de decomposição. Porque você tem uma equação geral e nós estamos a decompor, ok? Mas, para você fazer a previsão, você tem que voltar atrás. Tem que usar aquela expressão recompor. Isto é, escrever o YT como função da tendência e do índice de sazonalidade. Nós sabemos que no primeiro semestre temos esse índice, no segundo temos aquele. A tendência vai ser a mesma, aquela que nós calculamos no modelo aditivo. Mais uma vez aqui eu não cheguei de arredondar, aliás, no modelo multiplicativo eu estou a usar 3 casas decimais. A equação de regressão é a mesma, porque estamos a usar mesmo os dados, tanto no modelo aditivo como no modelo multiplicativo. Por que esses valores são os mesmos? Porque esse fato do modelo ser aditivo ou multiplicativo não influencia no cálculo das médias móveis, muito menos naquilo que é a expressão da reta de regressão ou a expressão da tendência, não é influenciada pelo tipo de modelo. A única influência que nós temos no tipo de modelo é na previsão, onde vamos ter que usar os índices de sazonalidade. E o processo para obter esses índices depende do modelo que a gente está usando, ok? Como vocês puderam observar. Nisso, para fazer previsão referente ao primeiro semestre do ano 7, vamos usar essa tendência, que foi a mesma que nós obtivemos antes, e vamos multiplicar. Atenção, enquanto no modelo aditivo a gente somava ou adicionava a tendência com o índice de sazonalidade, aqui vamos multiplicar. Por causa dessa expressão, vamos pegar o valor da tendência, multiplicamos pelo índice de sazonalidade em função dos períodos. Então, para o primeiro período, o índice de sazonalidade é 0,897. O segundo período, com essa tendência, temos essa tendência e esse índice. Então, temos essa redução. O valor da tendência era 43,697, multiplicado pelo índice, dado que houve um decréscimo
nessa unidade, então a previsão também caiu para 39 alguma coisa. E dado que no segundo semestre houve um aumento em torno de 10,200 alguma coisa, 215%, então as vendas, a previsão das vendas para esse semestre também vai ter esse aumento. Ok? Então, modelo aditivo. Pegamos a tendência, adicionamos o índice de sazonalidade. Depois de você fazer aquela correção toda. Já no modelo multiplicativo, pegamos a tendência, multiplicamos pelo índice de sazonalidade. E de forma geral, essa é a tabela que eu disse que devia ter colocado naquele modelo, no modelo aditivo, onde você tem as vendas, são os valores originais, e os tempos, até o ano 6, segundo semestre. Então, o ano 7, primeiro semestre, o tempo é 13, o ano 7, segundo semestre, o tempo é 14. Então, essas são as vendas originais, os valores observados. Essa é a previsão das vendas, depois de você fazer aquela correção toda, a nossa previsão vai ser essa. Ok? Observem que o segundo semestre, ele sempre estava a ter esse comportamento em torno de 50, e o valor aqui está bem próximo. Já o primeiro semestre do último ano, as vendas estavam em torno de 40, que não está tão distante do valor que nós estamos a prever para o ano 7, primeiro semestre. Então, realmente, depois da gente ter removido aquelas flutuações todas, nós conseguimos ter previsões bem consistentes. Ok? Então, o que acontece aqui na tendência? Esses valores da tendência são obtidos usando essa equação, beta 0, onde beta 0 é esse valor, o beta 1 é esse valor, substituindo para cada valor de t. T igual a 1, 2, 3, 4, a gente tem esses valores todos. Quando t é 13, temos esse, t igual a 14, temos esse valor. Então, esse resultado aqui foi obtido pegando essa quantidade, a tendência multiplicada pelo índice de sazonalidade naquele período, aqui também. Ok? E de forma geral é isso. Atenção, só para vocês verem aqui, eu aqui calculei na mão, por isso eu encontrei 39,196. Aqui não, aqui eu coloquei tudo no Excel. Então aquilo que eu disse que o Excel tem problema de memória. O Excel, por mais que você tenha colocado 3 casas decimais ou 2 casas decimais, ele memoriza o valor total, o valor completo antes de ser arredondado. De qualquer forma que você for a colocar, ele não leva em consideração o valor que você arredondou. Ele leva em consideração aquilo que é a memória ou a semente, o valor total. Por isso que há essa discrepância desses valores com aqueles que eu calculei na mão. Ok? Então, o meu conselho, nesse caso, tanto nos exemplos como no tutorial que eu vou fazer, eu vou usar aquilo que é o Excel para resolver essas quantidades todas, mas na lista de exercício e nas avaliações, eu vou calcular tudo na mão. Então, se vocês quiserem usar o Excel, isso vocês é que sabem. Mas o meu conselho é, façam, isso não é nada, são poucas observações. Vocês podem fazer isso no papel, façam isso na mão. Porque fazendo isso na mão, todas essas contas fazendo na mão, é muito fácil vocês conseguirem reter, isso fica na cabeça. Porque você está fazendo na mão, o cérebro está funcionando. Mas se você coloca tudo isso no Excel, vai fazendo no Excel, você não vai ganhar habilidade, ok? Então, eu estou a fazer isso no Excel, porque eu já sei como é que as coisas funcionam, já trabalho com esse tipo de dado, com esses modelos faz muito tempo, ok? Faz muito tempo mesmo que eu trabalho com esses modelos de séries temporais, e eu já sei calcular tudo isso na mão, sem precisar do Excel, e agora eu simplesmente usei o Excel para facilitar aquilo que é o meu processo. Facilitar porque eu já sei fazer tudo isso na mão. Então, o meu conselho é esse. Tanto nas listas de exercícios, façam os exercícios na mão. Ok? Peguem um papel, caneta, vão fazendo passo a passo vão usando passo a passo aquilo que são os procedimentos para vocês calcularem as médias móveis, os índices de sazonalidade, os fatores de correção, tudo muito mais. Por que eu digo isso? Se você for a fazer no Excel e eu vou fazer o gabarito na mão, aí haverá essa discrepância, porque o Excel, por causa desse problema de memória que vocês puderam ver, aqui vocês vão ter essas soluções, porque eu fiz na mão, a solução vai ser um pouco distante daquilo que vocês encontraram. Então façam os exercícios na mão. Mais uma vez, no tutorial que eu vou dar no próximo vídeo, eu vou fazer no Excel, mas as listas de exercícios eu vou fazer na mão, ok?
Então, essa aula, quanto ao modelo multiplicativo, termina aqui. O próximo vídeo vai ser sobre esse tutorial e os próximos passos da disciplina eu vou apresentar nos próximos dias, ok?